Achei que tinha apertado errado, mas não. Bom, gente, boa tarde. Acho que a gente vai dar início agora à nossa palestra e a gente vai aceitando quem for entrando, tá bom? Boa tarde, Igor. Seja bem-vindo. Bom, primeiramente eu queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui nessa tarde de sábado. Queria parabenizar vocês pelo interesse de conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta chamada Power BI, que é uma ferramenta que está sendo cada vez mais demandada no mercado de trabalho e que é um diferencial nas vagas. Se você conhece Power BI, isso vai ser uma vantagem para você quando você for aplicar para uma vaga de trabalho. Boa tarde, todo mundo está chegando e a gente vai aceitando as pessoas, tá? Eu vou mandar agora no chat para vocês a nossa lista de confirmação de presença. Essa lista, é importante que vocês preenchem essa lista, porque só quem preencher essa lista vai receber o certificado da nossa palestra, tá bom? E nessa lista a gente também tem algumas perguntas para a gente conhecer melhor sobre vocês que estão assistindo aqui a nossa palestra. É importante também que vocês respondam, não é obrigatório, mas é importante que vocês respondam para a gente poder colocar na prática, ver na prática os conceitos que a gente vai ver aqui na nossa palestra hoje, tá bom? Então, vou mandar o link aí no chat e vocês respondem a nossa confirmação de presença. Como está chegando pessoas aos poucos, eu peço para vocês ficarem compartilhando o link aí no chat, tá bom? Para quem chegar depois. Gente chegando aqui, mais gente chegando. Sem querer, eu recusei uma pessoa. Desculpa a pessoa que eu recusei. Pronto, para quem chegou agora, eu coloquei no chat um link, nosso formulário de presença. É importante que vocês respondam, tá? Para a gente fazer o nosso certificado. Só recebe o certificado quem preencher essa lista. E também tem algumas perguntinhas para a gente conhecer sobre vocês, tá? Importante que vocês respondam para a gente fazer uma análise desses dados no Power BI daqui a pouquinho para a gente fixar o que a gente vai ver na palestra hoje, tá? E enquanto vocês preenchem, eu vou me apresentar. Tenho que ficar olhando aqui se alguém mais está entrando. Opa! Enquanto vocês respondem, eu vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Coloquei o slide para ficar melhor para vocês. Pronto. Bom, então, eu sou Eduardo, para quem não me conhece. Sou assistente de Business Intelligence. E nesse trabalho, eu trabalho com as ferramentas MySQL, para consulta no banco de dados, Power BI, que é o que a gente vai falar hoje, e Google Sheets ou Excel. Atualmente, eu estou cursando Economia na Universidade Federal do Ceará, e eu também estudei na Mário Alencar, com a maioria de vocês que eu estou vendo aqui, estou vendo alguns rostinhos conhecidos. Eu fiz o curso técnico em rede de computadores de 2019 até 2021. Infelizmente, a gente pegou a pandemia no caminho, então nosso segundo ano e boa parte do nosso terceiro ano a gente passou de home office. Home office não, de AD. Mas a gente entrando, a gente passou de EAD, mas eu sempre busquei participar de todas as Olimpíadas, de todas as oportunidades que a escola nos proporcionava, e algumas delas eu obtive sucesso. O nosso trabalho de conclusão de curso, passado pelo professor Melissa e pelo professor Júnior, do curso técnico, a gente fez um site de educação financeira, e o nosso site acabou sendo reconhecido por diversos jornais da mídia local do Ceará. A gente saiu no Jornal Jangadeiro, a gente saiu no Jornal Povo. Isso foi muito gratificante para a gente. A gente tão novo saindo nos jornais por causa de algum projeto que a gente fez na escola. Isso foi muito importante para a gente. E outra coisa também que foi muito importante que a gente participou foi do desafio Quero Ser Economista. Muitos de vocês estão fazendo o Enem agora, né? Amanhã tem Enem. E assim como vocês, acredito que a maioria de vocês não decidiu ainda o curso que quer seguir. E eu também não tinha decidido até participar desse desafio. Eu conhecia que existia
a profissão de economista, mas eu não sabia a fundo o que o economista fazia, em que ele atuava. Para mim, economista era só um dado. Eu não tinha transformado aquele dado numa informação. Eu só sabia que existia, mas não sabia o que fazia. Não pesquisei sobre a grade do curso, não pesquisei sobre a área de atuação. Então, eu não tinha transformado aquilo numa informação. E esse desafio foi muito importante, porque eu conheci melhor a profissão e vi que aquilo tinha o meu perfil e resolvi fazer economia. E foi uma decisão muito assertiva. Estou muito feliz nesse curso. Muito feliz nesse curso. E se não fosse o desafio que era ser economista, eu não teria conhecido. Foi por pura sorte. Mas as empresas não podem depender de sorte, como eu dependi no caso aí da escolher a minha faculdade. Eles não podem depender de sorte. Eles precisam ter decisões assertivas. E para ter decisões assertivas, eles precisam transformar os dados que eles têm sobre os clientes, aceitando a gente aqui, em informações. As empresas possuem muitos dados sobre seus clientes e eles precisam transformá-los em informações que agregam valor à empresa. E como é que eles vão fazer isso? O processo que eles fazem é o Business Intelligence. Eu perguntei para vocês, no nosso formulário de inscrição, o que vocês entendiam por Business Intelligence. Eu cometi um erro de não pedir para vocês falarem 2 ou 3 palavras, eu deixei em aberto, mas tudo bem, dá para a gente entender aqui a nossa ideia do que vocês disseram. Alguns de vocês disseram que não sabia o que era Business Intelligence, e tudo bem. Alguns foram bem próximos de chegar ao que realmente é Business Intelligence, tomada de decisões, dados, e vocês chegaram perto. Mas o que realmente é Business Intelligence? Business Intelligence é um processo. É o processo de coletar, transformar, analisar e monitorar as informações. E o objetivo do Business Intelligence, desse processo, é fazer a transformação dos dados brutos que a gente coletou em informações para auxiliar na tomada de decisão. Então, o conceito de Business Intelligence é o processo de transformar dados em informações para auxiliar nas tomadas de decisões que vão agregar valor para as empresas. Ou seja, com o Power BI, nós vamos transformar dados brutos para as empresas tomar mais decisões de enviar produtos para determinada região, ver épocas em que produtos são mais vendidos, ou até descobrir fraudes. Bom, e agora a gente precisa entender um pouquinho da diferença de Business Intelligence e Power BI, porque muitas vezes a gente confunde essas duas coisas. E quando eu perguntei para vocês no formulário de inscrição, alguns de vocês confundiram a Business Intelligence com o Power BI. Mas existe uma diferença entre esses dois. Como eu disse, Business Intelligence é o processo. O Power BI é apenas uma das ferramentas que você pode utilizar para fazer o processo de Business Intelligence. Não necessariamente você precisa utilizar o Power BI. Pode ser o Excel, o Tableau, ou até a linguagem Python, linguagem de programação Python. Mas o Power BI é a mais utilizada pela facilidade, porque realmente o Power BI facilita e muito a nossa vida. Ele não é complexo de aprender, e se você tem familiaridade com Excel, você vai ver que ele tem muitas semelhanças com Excel, até porque o Power BI é uma ferramenta da Microsoft, assim como Excel. E ele é muito intuitivo, ele tem muito arrasta e solta, você não precisa de muitas linhas de código para fazer as coisas. Na verdade, para muitas coisas você não vai precisar nem escrever uma linha de código, apesar do Power BI ter uma linguagem de programação própria chamada DAX. Mas ele também não é nada complexo de aprender, tá? É bem fácil. E além disso, além de ser fácil e intuitivo, o Power BI ele também facilita o compartilhamento das dashboards. Quando eu termino de fazer uma dashboard, um relatório, eu posso subir na internet e compartilhar com o meu cliente, com o meu chefe, com qualquer pessoa. Esse processo é muito simples. Bom, então agora que a gente conheceu a diferença de Power BI e de Business Intelligence, a gente precisa conhecer os 7 pilares do Power BI. O primeiro deles é a extração,
que é o pilar onde você vai obter as informações do banco de dados. O Power BI ele permite que você extraia informações de banco de dados, de uma planilha, de uma API da web ou de qualquer lugar. Ele é bem abrangente nesse quesito. Outro pilar é a estruturação, que vai ser o pilar onde a gente vai limpar e tratar os dados. É onde a gente realiza o tratamento e a limpeza. Esse processo é chamado de ETL, extração, transformação e carregamento. E isso é uma outra vantagem do Power BI, porque ele já vem tudo embutido numa ferramenta só. O ETL, a parte de visuais, tudo embutido numa ferramenta só, além de ser fácil, bem fácil de utilizar, como eu falei. Então, você pode extrair dados de diversas fontes diferentes e colocá-lo no Power BI direto dentro do Power BI. Você faz tudo dentro do Power BI. A gente entrando aqui, deixa eu aceitar. Um outro pilar do Power BI é a modelagem, que vai ser onde a gente vai criar o relacionamento entre as tabelas de dados que a gente importou para o nosso Power BI, para o nosso relatório. E como a gente extrai dados de diversas fontes diferentes, a gente precisa fazer um relacionamento, uma associação entre essas tabelas. E aí que entra a etapa de modelagem. A próxima etapa é a etapa de cálculo, que é onde a gente cria as nossas medidas na linguagem DAX, que eu falei há pouco para vocês. E tem essa palavra cálculo, mas não é nada complexo, tá? Geralmente você faz uma soma, uma multiplicação ou um filtro. É uma medida que você faz de acordo com o resultado que você vai querer na sua análise. E, como eu disse, é aqui que entra a parte de DAX. Mais gente entrando. A próxima etapa são os visuais. E é nessa etapa que a gente vai montar o storytelling e apresentar as informações que a gente quer passar. É aqui que a gente vai contar a história, a informação que a gente quer passar com nossos dados. E também essa é a parte que o seu cliente ou seu chefe vai ver. É o resultado final. A gente também tem o pilar da distribuição, que é onde a gente compartilha com o nosso usuário final e os clientes o relatório que a gente criou. Isso é feito através do Power BI Online. O Power BI tem mais essa facilidade, porque você, para compartilhar o seu relatório com o seu cliente ou com o seu chefe, você pode só publicar ele na web e a pessoa, o usuário final, pode acessar ele de qualquer lugar. Ele só precisa de ter acesso à internet e o navegador. É muito simples. E o último pilar é o pilar da automatização. A gente pode automatizar os nossos relatórios para eles se atualizarem automaticamente. Vamos dizer que eu fiz um relatório de vendas, eu quero que esse relatório seja atualizado todo dia automaticamente. Então, lá no Power BI Online, eu posso programar para ele atualizar automaticamente todo dia, às 7 horas da manhã, 8 horas da noite, os horários que eu quiser. Tá? Então, esses são os 7 pilares do Power BI. Eu vou colocar aqui de novo no nosso chat, porque chegou mais gente nova. Nosso formulário de inscrição. Tá? E agora a gente vai para a nossa parte prática, que eu quero mostrar para vocês. Muitos de vocês já responderam o formulário. Então, vamos lá. Vou abrir o Power BI aqui para vocês, para a gente ver na prática o nosso Power BI. Então, essa é a interface principal do Power BI. E agora eu vou trazer vou extrair do Google Planilhas as respostas que vocês deram lá no nosso formulário. Para fazer isso é muito fácil, não tem nenhuma complicação. Você vem aqui e clica em obter dados. E aqui você tem uma série de opções de extrações. Você pode extrair de bancos de dados, de planilhas, que é o que a gente vai fazer agora, de uma API da web, várias opções. E eu vou escolher a Google Planilhas.
e vou conectar. Ele vai aparecer essa mensagem dizendo que é um serviço de terceiro, você ter cuidado e tal. Eu colo a URL da minha e aqui eu colo a URL da minha planilha. Todo formulário do Google, você pode transformar ele em uma planilha, né? Clicando aqui. Aí você vai ver as respostas que as pessoas deram na sua planilha em forma de Excel, enfim, o que você quiser. Então tá aqui a resposta de vocês e ele vai aparecer dessa forma lá no meu Power BI. Eu já importei, tá? Então só teria que colar essa URL aqui. Eu já colei lá no nosso Power BI e ele já vai importar para a gente essas informações. Muito fácil. Com 3 cliques eu consegui fazer isso. Olha, eu tinha importado mais cedo, então não está aparecendo nenhuma resposta aqui. Então eu tenho que atualizar. Vou atualizar. Pronto, já apareceu aqui para mim as respostas de vocês. CSI, Justiceiro, The Flash, Brooklyn Nine-Nine, já assisti. Doctor Who. Aqui eu não assisti aí, foi Arrow, Justiceiro, You. Eu também não assisti. Enfim. Então, vamos tratar os nossos dados, né? A gente já extraiu, agora vamos tratar eles. E para tratar, a gente usa o Power Query. Essa ferramentinha aqui que vem dentro do Power BI para a gente fazer o nosso tratamento dos dados. Antes de mostrar para vocês o tratamento, eu queria mostrar para vocês também o conceito de tabelas. Eu ia me esquecendo disso. Um conceito muito importante que vocês vão precisar aprender é o conceito de tabela fato e tabela dimensão. Para dar um exemplo melhor, vamos pensar numa farmácia. A tabela fato de uma farmácia seria, por exemplo, a tabela de vendas que contém as vendas que estão acontecendo nesse momento e todo o histórico. E a tabela de dimensão seria as características dessa venda. Por exemplo, na minha tabela venda eu tenho as seguintes colunas: ID do produto, hora da compra e valor da compra. Na tabela de dimensão eu teria o ID do produto, o nome do produto, a descrição do produto, ou seja, a tabela de dimensão ela vai acrescentar características à tabela fato. Então aqui a gente tem nossa tabela fato, vou tratar esses dados. Aqui a gente tem nossa tabela fatos. Não vou criar uma tabela de dimensão, porque já está tudo aqui, o nome completo de vocês, o endereço de e-mail. Então, eu vou tratar os dados agora. Como eu não obriguei vocês a responderem esse formulário, alguns vieram vazios, né? Então, eu quero excluir todos que vieram vazios, porque eu só quero analisar os que realmente tiveram resposta. Então, eu venho aqui na coluna que eu quero, por exemplo, série favorita, e quero remover os vazios, porque quem não respondeu a sua série favorita não vai interessar aqui para nossa análise. Então eu vi. E vocês podem ver aqui no canto direito que ele fica um histórico do que eu fiz. Por exemplo, eu filtrei aquela linha, apareceu aqui, linhas filtradas. Vamos dizer que eu fiz isso por engano e não quero mais que isso aconteça. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse xizinho e ele vai voltar para o estado anterior. Ele volta para o estado anterior. Mas como eu quero realmente remover os vazios, eu venho aqui em remover vazio. Pronto. Fechar e aplicar. Claro que no dia a dia você vai fazer coisas bem mais complexas do que isso. Vamos ver aqui os nossos dados, vou atualizar para ver se tem mais respostas. Pronto, então vamos lá. Aqui é onde você vai ficar a sua parte visual, que você vai fazer o storytelling dos seus dados. Vamos colocar aqui um gráfico de barras para a gente analisar as séries mais assistidas por vocês. Sempre também você só clica e arrasta. Uma coisa que eu esqueci na hora de tratar os dados é de nomear nossas colunas, porque está bem difícil aqui a gente saber o que cada coisa é. Então a gente vai também nomear as nossas colunas.
Essa coluna aqui não me interessa, então vamos excluir ela. Tá vendo? Tudo é muito simples. Você clica, com 2 cliques você resolve. Bem parecido com o Excel, inclusive. Essa coluna aqui, eu vou nomear para a coluna e-mail, que é o e-mail de vocês. Essa coluna aqui, olha lá no canto direito, tá tudo, tá gravando o passo a passo que eu tô fazendo. O nome, a série favorita de vocês, gênero da série, por onde você acompanha, eu vou colocar aqui fonte, vai. Não é o melhor nome, mas vamos com esse nome aí. E termo LGPD, que não interessa também para nossa análise. Então vamos remover. Fechar, aplicar. Agora sim a gente tem um nome mais bonitinho para a gente fazer a nossa análise. Vamos voltar lá pela parte do visual e vamos lá. Vamos ver aqui a série que vocês mais acompanham. Está carregando. Nome. Vamos aqui analisar. Bom, então a série que vocês mais acompanham, 3 pessoas, ou 12% dos que responderam, é Doctor Who, depois Stranger Things, Big Bang, The Arcane, Arrow, Brooklyn Nine-Nine. E vocês viram que Brooklyn Nine-Nine ficou repetido 2 vezes. Se eu quisesse, eu poderia separar, né, esse Brooklyn Nine-Nine de You, porque a pessoa colocou 2 séries e ele entendeu como uma coisa diferente. E você faz isso na parte de tratamento. CSI não foi 2 vezes? Não, não foi. Nenhuma, a gente tem também nenhuma aqui. E eu posso ver também os serviços que vocês assistem essas séries. Então eu escolho aqui o nome, perdão, vamos colocar. Não é na legenda, esse nome é no valor. A fonte. Então eu vejo aqui que a maior parte de vocês assistem pela Netflix ou pelo Globoplay, que a gente tem ali uma fonte vazia também. E como não era obrigatória, a pessoa não respondeu. Poderia também tirar quem não respondeu a fonte lá no nosso tratamento de dados, remover os vazios. E por aqui eu já poderia fazer uma análise, por exemplo. Se eu quisesse direcionar um anúncio para vocês, já saberia que teria que ser por meio da Netflix, porque é por onde vocês mais assistem as séries que vocês mais gostam. Inclusive a Netflix vai começar a exibir anúncio, né? E é assim, são demandas desse tipo que você vai acabar recebendo quando você trabalha com Power BI no seu dia a dia, tá bom? Bom, voltar aqui para nosso slide. Bom, então é isso. Eu perguntei para vocês na nossa ferramenta, no nosso formulário de inscrição, quais dos termos abaixo vocês menos conheciam, e tabela fato de dimensão e ETL foi um dos maiores, com a maior taxa de que vocês conheciam pouco ou nenhum, seguido de Power BI e DAX. E eu espero que com essa palestra vocês tenham entendido melhor e esse número tenha diminuído, tá bom? Então, vamos voltar aqui para nossa tela. Bom, gente, então é isso. A nossa palestra foi curtinha, mas eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode estar em contato comigo. Eu vou deixar aí meu Instagram e meu LinkedIn para vocês se conectarem. Podem tirar dúvida comigo, podem me chamar. Não tenham vergonha, tá? E eu vou abrir espaço agora para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou sinta-se à vontade para fazer o que vocês quiserem, tá? Uma pergunta, um elogio, teve elogio já. Olha aí, tem alguém querendo falar? É o professor. Pode falar, professor. Com prazer, com prazer.
Obrigado. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí. Obrigado, professor. Tentei ser o mais breve possível para não tomar tanto o sábado de vocês, né? Tem gente querendo ir para a praia aí. Pode falar, Gabriel. Isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Tu falou que o Power Query do Excel é parecido com o do Power BI. Na verdade, ele é a mesma coisa, porque é a Microsoft que produz o Excel, ela também produz o Power BI. Então é a mesma ferramenta que tem os dois. Só que o Power BI ele facilita para a gente criar a visualização dos dados. Dá para a gente fazer gráfico no Excel? Dá. Só que fica um pouco mais fácil no Power BI. Mas é isso mesmo que você falou. Mais alguma dúvida? Eu disse que não vê a hora de ver a integração com Python. Você pode importar código Python dentro do Power BI também, tá? O Igor disse que o Power BI deixou de ser um bicho de sete cabeças. Que bom. Poderia repetir o que é ETL. ETL é o processo de extração, transformação e carregamento. Foi isso aqui que a gente fez. Deixa eu te mostrar na nossa no Power BI. Pronto, vocês já estão vendo na tela. A, a ferramenta de ETL do Power BI é o Power Query. Mas o que a gente fez é isso aqui. Extrair, a gente obter os dados. O computador é bem lentinho, então vai demorar. Então a gente extraiu os dados da fonte que a gente queria, a gente transformou esses dados, a gente tirou os nulos, por exemplo, os vazios de quem não respondeu que era série. Eu poderia também, a gente removeu também o LGPD, enfim, isso foi transformação. A gente limpou os dados, a gente cortou o que a gente não queria, cortou o que era lixo, entre aspas, e a gente carregou. A gente fez o load, né, em inglês, ETL, extract, transform and load. E o load foi esse fechar e aplicar, porque a gente, depois que limpou, a gente aplicou lá no nosso Power BI. Então, é só esse processinho que tem um nome específico para ele. Boa pergunta, viu? Eu passei um pouco rápido por esse ponto. O Nicolas disse que a palestra foi bem objetiva, de fácil entendimento. Muito obrigado. Mas DEX, pronto. O DEX é a linguagem do Power BI. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, se eu quisesse contar quantas pessoas gostam de Doctor Who, eu fiz isso aqui arrastando e clicando de uma forma bem intuitiva, mas eu também poderia fazer no cardzinho aqui. E para isso eu teria que criar uma medida. Então eu vou criar aqui uma medida para vocês com DEX. O que, que eu diria nesse DEX? Eu quero uma contagem. Então deixa eu dar um nome para ele primeiro. Contagem Doctor Who. Doctor Who. E aí eu faria a soma, né? Então, eu faria um sum. Qual é a fonte aqui? Deixa eu ver. Nome. Nome da série, né? Isso.
Não, perdão, é série. Nome é o e-mail de vocês. Série. E como eu quero só o Doctor Who, eu teria que fazer um filtro, porque se eu colocar só Sam, ele vai somar todas as respostas de vocês. Deixa eu mostrar, né? Porque só falar. E tenho que aplicar, arrastar aqui para dentro. Arrastar. Deu um errinho. Ah, perdão, não é Sam. Sam é quando é número. No caso aqui são letras, né? São strings. Então seria um count. É sempre importante vocês lerem a mensagem de erro. Eles estão aí para ajudar vocês. Ó, então ele contou 25. Mas a gente não tem 25 pessoas que assistem Doctor Who. Foram 25 respostas. Então eu teria que fazer um filtro. Para fazer o filtro, antes de colocar calculate. E agora sim eu faço o filtro. E vocês vão vendo que o próprio Power BI já vai me ajudando a escrever o código. Então eu colocaria aqui o nome da coluna, que é a coluna série. Isso? Série. Filter, tem que colocar filter primeiro. Nome da coluna. Série. Errado. Acho que eu tenho que colocar aqui na frente. Isso é normal, você vai acabar esquecendo o código. Mas qualquer coisa a gente pesquisa. Filter. Não estou lembrando agora. Então, vamos fazer o que a gente faz todo dia, o trabalho, pesquisar. Como filtrar dados. Fonte de filtro é a própria Microsoft. A gente entrando, a própria Microsoft disponibiliza para você uma série de artigos, de documentação que permite que você faça esse filtro. Exatamente. Então eu faço o calculate. Não está funcionando aqui. Acho que é por causa do formato da tabela. Talvez por ser uma string seja diferente. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. Mais alguma dúvida? Ótimo. Então eu vou deixar aqui minhas redes sociais para quem quiser pedir o slide, tirar alguma dúvida, ou que eu mande esse código que não funcionou agora corretamente, eu envio, tá? Ou então fica para a tarefinha de casa para vocês fazerem esse desafio. O Power BI é de graça, tá? Vocês podem baixar o Power BI e utilizar na casa de vocês. Ele é a versão gratuita, tem menos recursos, mas vocês podem treinar bastante coisa aí. Pode falar, professor. Pronto. Pronto, vamos lá. Você pode sim fazer a atualização dos dados em tempo real, mas
você não consegue fazer isso a partir do Power BI Online, que é onde a gente disponibiliza os nossos relatórios para as pessoas verem na internet. Você teria que fazer isso diretamente na sua base de dados. Aqui, quando a gente clica em obter dados, se a gente escolher um banco, escolher aqui para vocês verem, escolher um banco português, só para dar para vocês. Para ele trazer os dados em tempo reais, eu teria que clicar aqui em Direct Query, que ele ia fazer uma query, ele ia fazer uma busca do banco de dados assim que houvesse uma mudança. Agora, se eu quero atualizar 2, 3, 4 vezes ao dia, isso dá para fazer no Power BI Online. Deixa eu subir aqui nosso relatório, salvar ele. Ó, só apertei aqui em publicar, tá? Apertei em publicar. Demora um pouquinho. E eu vou subir aqui no meu Workspace. Vai carregar ali. Deixa eu correr lá para mostrar para vocês. Só um minutinho. Prontinho. Agora sim. Ó, esse é o Power BI Online, onde fica o meu relatório que eu acabei de subir. Eu posso vir aqui em editar. Eu posso até editar, como eu editei na Power BI aqui dentro do Power BI Online, mas eu não quero isso. Eu quero mostrar para vocês a atualização do banco. Deixa eu entrar aqui de novo. Pronto. Tinha mais gente entrando. Olha só. Eu posso vir aqui em agendar uma atualização. E daí eu posso colocar as horas que eu quero que ele fique se atualizando automaticamente, tá? Então é isso. Existe sim a forma de pegar os dados em tempo real e existe também para você atualizar em apenas determinados horários. Isso tudo de forma gratuita. Então vocês podem praticar em casa. Só que a parte do Direct Query, ele vai estar consumindo a memória do seu computador ou do local que você hospedou o seu banco de dados. Essa atualização é em tempo real. Agora, se você faz atualização agendada, ele vai estar consumindo os recursos da Microsoft. Então, para você. Agora vai ter a apuração dos votos em tempo real. Power BI. Pelo celular também dá certo, tá, Igor? O Igor fez a pergunta. Existe um aplicativo Power BI, mas você não consegue fazer os relatórios, tá? É só para visualizar, como a gente visualiza aqui no Power BI Online. Mas dá para você visualizar e também agendar os horários e etc. E compartilhar. Mas não dá para criar relatórios. Só pelo computador. Tá? O professor Júnior falou aí da eleição do Grêmio, né, que vai ter a apuração de votos em tempo real agora com o Power BI. E a maior demonstração, quando alguém pergunta o que um analista de dados trabalha, né, que a gente não sabe explicar, como é que você vai explicar para sua avó o seu trabalho? Você pode ligar a TV no dia de eleição aí, que você vai ver o William Bonner lá com várias dashboards, mostrando em tempo real os resultados das eleições para presidente, para Câmara. E é isso que a gente faz no dia a dia, só que de vendas, de produtos, ou do que a empresa que você está prestando serviço trabalha. Tenho mais 4 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, que a nossa reunião vai se fechar automaticamente. Vou passar logo aqui o meu LinkedIn.
quem quiser conversar. Vou passar também o Instagram, porque nem todo mundo tem LinkedIn. A nossa reunião se fecha em 4 minutos. Raquel, só tenho elogios. Obrigado, Raquel. Espero que vocês tenham conseguido entender realmente. Sei que foi um pouco apressado, né? Mas se vocês tiverem interesse, a produção vai brigar comigo, porque eu estou falando isso, mas nós estamos ao vivo. A gente faz um curso, tá, de Power BI. Se vocês tiverem interesse, a gente faz um curso mais complexo, não tão corrido, né? Porque hoje a gente fez um pouco corrido. Eu tentei abranger vários conceitos em poucos minutos. Mas, se vocês tiverem interesse, a gente faz acontecer, tá? Para que a produção não brigue por ter vazado a informação aí. Disponibiliza como os relatórios? O curso que a gente vai fazer, a gente não tem informações ainda de como a gente não vai planejar como a gente vai fazer. Mas se vocês já quiserem estudar um pouquinho de Power BI, tem uns canais do YouTube muito bom, da Karina Fragoso, acho que esse é o nome dela. Se vocês pesquisarem Karina Power BI, vai achar o vídeo dela. É muito bom. Vocês podem assistir o vídeo dela e fazer alguns dashboards. Ela é muito, sabe muito de Power BI. E Power BI tem o curso também do Power BI Experience. Se vocês tiverem interesse, também é muito bom. Agora o nosso a gente vai planejar como a gente vai fazer. Mas estou vendo que já tem interesse. Achei o nome dela, tá? É Karine Lago. Deixa eu botar aí pra vocês no YouTube. Bom, menos de um minuto para encerrar nossa reunião. Quero agradecer a presença de vocês. É isso, gente. Muito obrigado pela presença e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.